Olá, começamos mais um Frente a Frente e no mês da mulher, hoje eu entrevisto a professora Consuelo Correia, ela que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado de Alagoas. Vamos falar inicialmente sobre a audiência pública realizada pela bancada feminina da Assembleia Legislativa, que discutiu a violência contra a mulher. Também vamos falar sobre a violência nas escolas e ainda sobre o levantamento feito pelo Todos na Educação, que foi publicado hoje, sobre os números da alfabetização, a relação ensino-aprendizagem no Brasil. E vamos falar também sobre a reforma da Previdência e o rateio do Fundeb aqui em Alagoas. Professora, é um prazer tê-la novamente aqui, eu agradeço antecipadamente. Falemos então sobre a sua ótica do que foi essa audiência pública histórica na Assembleia Legislativa, com as mulheres de todos os segmentos reunidas junto com a bancada feminina da Assembleia, que também é histórica, porque nunca se teve um número tão considerável de parlamentares mulheres, não é? E a discussão sobre a violência contra a mulher e o feminicídio, que é a instância máxima da brutalidade, né? O feminicídio é quando ocorre um assassinato de mulher pelo fato de ela ser mulher. Pois não. Nós agradecemos o espaço, mais uma vez, assim, é uma honra para nós sempre estar aqui com você, né, com esse público. Parabéns para nós, mulheres, né, o mês de março, o mês das mulheres. As mulheres têm se demonstrado a resistência nesse país, né? No período que antecedeu o golpe, que já era uma organização para o golpe, as mulheres foram às ruas, foram protagonistas desse momento, como sempre, elas tinham um protagonismo muito grande. E nesses últimos momentos, nós observamos o quanto as mulheres estão à frente nessa trincheira de lutas. O 8 de março foi a coisa mais bela, foi um dos momentos ímpar aqui na capital maceiense, na região ali da beira da lagoa. A quantidade de mulheres nos impressionou, marchando em defesa dos seus direitos e na luta contra a violência, né? Porque, como você bem colocou, a questão do feminicídio hoje, ele está muito recorrente no nosso país e essa questão do ódio por nós sermos mulheres tem sido terrível, né? Essa violência. Hoje eu não sei se você teve a oportunidade de ver no Bom Dia Brasil uma mulher que foi barbaramente agredida por um policial, puxada pelos cabelos, arrastada dentro do seu estabelecimento. E assim, é muito preocupante essa situação no nosso país. Apesar de termos aparatos legais, instrumentos, ferramentas que nos dão proteção, mas falta a estrutura do poder público para isso. E como você colocou, como avaliar a audiência pública que aconteceu esta semana, que tratava dessa temática. Foi uma audiência pública muito boa, eu achei bastante interessante. Nós nunca na história tínhamos a quantidade de parlamentares, né, nessa casa, discutindo esta temática, que é importante que nós fortaleçamos essa luta, né, de proteção às mulheres. E assim, não fiquei até o final, mas sobre os encaminhamentos e até o momento que eu estava, as intervenções das parlamentares no sentido de buscar o poder público, de cobrar do governo ações que protejam estas mulheres. Não simplesmente ter a delegacia aberta 24 horas, que é no período da noite, é nos finais de semana que acontece mais as agressões às mulheres, mas sim, não basta ter o espaço aberto, né? Tem que ter a estrutura que proteja estas mulheres. Porque eu denuncio psicológica, social, uma casa de passagem, porque está lá, eu denuncio o agressor, mas vou voltar para minha casa? Como fica a minha situação? E a grande parte das mulheres que não faz a denúncia, simplesmente porque não tem esse acolhimento do Estado para garantir que ela não sofra nenhum tipo de represália. Com certeza. Nós temos companheiras da nossa base e, assim, pessoa esclarecida e ela vivendo sob o jugo de um companheiro que a ameaça, que agride não só verbalmente, porque a agressão não só é a física, é a psicológica, é a verbal, mas ela se mantém com ele porque ela olha, tem os filhos, quem é que vai garantir? Eu vou denunciá-lo, não posso voltar para trabalhar, né? A gente ouviu o depoimento de uma
de uma jovem aqui no parlamento, que ela foi agredida há 2 anos, ela deixou de trabalhar, ela não está mais no município que ela mora e não tem a proteção do Estado. Então, como você bem colocou, as mulheres, muitas delas não denunciam porque não tem a proteção do Estado. Então, volta para o mesmo ambiente do agressor e as coisas ficam bem mais complicadas para essas mulheres. Vira um círculo vicioso. Vicioso, né? Da violência. Da violência. E cada vez mais a gente sente essa cultura do ódio que os ditos machos incorporam, né, para nos agredir. Né? Mas nós estamos na luta, nunca paramos de lutar. Essas mulheres estão nessa trincheira de luta, nessa resistência. Eu acho que devemos ter mais audiências públicas para que debatamos e cobremos do poder público e que esta casa, que assumiu o compromisso com as mulheres aqui presentes, efetivamente busquemos e cobremos do governo essas políticas que são tão importantes. Não basta eu ter a ferramenta. Né? Gilberto de Mestais já diz, o brasileiro ele é um cidadão de papel. Temos muitas leis, mas na prática ela não se efetiva, né? Se você não estiver cobrando, se você não estiver buscando o seu direito, que já está conquistado em lei, infelizmente. Na Constituição. Na Constituição. Professora, eu toquei aqui num tópico da nossa entrevista sobre violência nas escolas, né? Além da violência que nós tratamos agora contra o gênero feminino, contra as mulheres, mas na maioria, os professores que atuam na rede pública, o contingente feminino é superior, bem mais aos homens, aos professores homens, né? Então, como se dar essa violência contra as mulheres na rede estadual de ensino, no sistema de ensino como um todo, não é? E como a entidade busca soluções para esses conflitos no âmbito da escola, para preservar os profissionais da educação. Essa é uma outra questão também que tem nos preocupado. Você coloca como nós, enquanto entidade sindical, garantimos ou busquemos a ajuda do poder público mesmo para que estes trabalhadores e estudantes que estão lá naquele ambiente se sintam seguros. Né? Essa violência, muitas vezes, o próprio trabalhador não denuncia porque tem medo. A gente já recebeu denúncia de trabalhadores que foram ameaçados, mas por traficantes da periferia, e eles não têm a coragem de denunciar, porque temem represálias, já receberam telefonemas, então tem uma preocupação nesse sentido. E isso é uma violência que vem de fora para dentro. E a violência, quando acontece dentro da escola, a agressão pelos estudantes, que isso também tem acontecido, é uma grande preocupação para nós, porque o comportamento desse jovem hoje, eles precisam ser mais trabalhados. O que leva um jovem a cometer algo no formato daquele que aconteceu em Suzano? Uhum. Eu fui aluno daquela escola, eu fui colega daqueles estudantes, eu tinha uma relação estabelecida e o que me motiva a voltar para a escola e praticar aquela atrocidade, né? Então, isso é um momento de grande reflexão para nós, educadores e educadoras, para a sociedade. A cultura do ódio, né? Estimula, que está as pessoas absorvendo, incorporando essa cultura. A cultura, hoje, que se coloca também muito do armamento. Houve falas de um major que dizia o seguinte: se os professores estivessem armados, aquele fato não teria acontecido. Ora, teria sido pior, teria sido pior, com certeza, porque violência só gera violência, né? Não se combate violência com violência. Com violência. Né? Outro colocou o seguinte: só existe isso porque há a lei do desarmamento. Né? Então, não. Então, temos que buscar mecanismo de garantir que todos andem armados. E nós precisamos entender, como eu já coloquei, o que acontece, o que leva esses jovens a praticar uma atrocidade dessa no espaço que nós nos sentíamos protegidos, tanto os trabalhadores quanto os estudantes que estão lá dentro daquele espaço. Os pais se sentiam seguros. Vou deixar meu filho na escola, porque lá ele está guardado. Que eles chamariam de tia, nós professoras, estão lá cuidando dos nossos filhos.
Hoje é um ambiente que preocupa, o pai está lá antenado para saber o que é que está acontecendo na escola por conta dessa situação. Professora, estaria aí colocada uma inversão de valores na sociedade, com certeza, nos lares dos brasileiros? Com certeza. Em geral. Há uma inversão de valores e também uma inversão de valores muito grande, não é? Eu lembro-me que num período recente, nós íamos para as escolas e os meninos olhavam para nós quando a gente ia fazer qualquer debate, simulando dedo no gatilho, de estarem armados, né? É algo que, assim, já vem há algum tempo na sociedade e não se está trabalhando a cultura da paz, a cultura da solidariedade, a cultura de enxergar o outro. Isso precisa ser trabalhado dentro da escola, né? Essa política que vem se discutindo muito hoje, da cultura do ódio, de não respeitar o outro, a diversidade do outro, isso tem muito atrapalhado dentro do espaço escolar, dentro da nossa educação. Então, é terrível esse ambiente e como você coloca, a categoria da educação, os educadores, 80% dela é composta por mulheres. Né? Então, nós precisaríamos... Nós vamos para uma dupla até violência. Dupla violência, exatamente. Além da violência que muitas sofrem no lar, ainda se submetem a sofrê-la no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho e tudo isso pela questão de ser mulher, a perseguição, que para eles entendem como sexo frágil, que nós não somos, já demos prova muito disso, que não somos sexo frágil, nós somos assim da trincheira da luta, da resistência, temos dado demonstração de tudo isso e é preciso que busquemos alternativas com políticas públicas para que nós possamos avançar. Professora, e quando se coloca uma situação como essa, de uma agressão extrema no ambiente escolar, onde se pratica o conhecimento, não urge a necessidade das entidades nacionais, de professores, das entidades do governo também, pactuarem ações que levem à paz nesse ambiente escolar? Sem dúvida, sem dúvida. É assim, pactuar essas ações, ações por nós trabalhadas na reflexão, no conteúdo pedagógico e ações por parte do governo com políticas públicas que acompanhem com equipe multidisciplinar, de assistente social, de psicólogo, porque eu penso, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto cidadã, que o que leva um jovem, um cidadão a praticar algo nesse formato, algo estranho aconteceu na sua... Há uma distorção. Há uma distorção, sem dúvida. Algo estranho aconteceu, perdão que eu interrompi seu raciocínio. Algo estranho aconteceu na sua vida, na sua infância, na sua adolescência. A gente tira por outras situações e quando você vai pesquisar o histórico de vida desse indivíduo, você identifica que algo fez com que gerasse toda essa situação, todo esse grau psicológico diferenciado dos demais para cometer uma agressão dessa. Disparou esse gatilho emocional. Isso, disparou essas agressões, elas ganhem forma, Exatamente. Então, precisamos de... A escola só não dá conta. A escola só não dá conta, a nossa confederação, os sindicatos, eles só não dão conta. Quando os trabalhadores nos procuram para buscar essa ajuda com relação à violência, o que está sendo agredido lá dentro da escola, já aconteceu de situações e temos que procurar o poder público, vamos procurar a Secretaria de Segurança, vamos procurar outros órgãos, porque a escola ou a Secretaria só de Educação também não dá conta. Tem que ser uma equipe para várias instituições trabalhando juntas para que nós melhoremos essa situação. Essa infraestrutura necessária para manter a paz no conhecimento da escola implica nós relacionarmos aqui a questão do investimento, não é? Com certeza. E como está o investimento em geral, que hoje não garante, melhor dizendo, nem o sucesso do aluno na escola na relação ensino-aprendizagem? Pois é, você tocou num ponto assim
bastante pertinente nessa questão, como garantir políticas públicas se o elemental básico não se garante hoje, né? E depois de uma aprovação da emenda 95, é que a gente tem um desenho muito mais piorado daqui para frente. Porque se diminui recursos para essas políticas educacionais, política de segurança, política de saúde, o investimento mesmo aí, como tratar dessas questões se os recursos encolhem? Um contingenciamento de 20 anos. De 20 anos, não é qualquer coisa. Duas décadas. Né? Então, digamos assim, uma geração perdida, uma geração com muitas dificuldades, né? Então, é preciso mesmo que lutemos. A palavra é essa, para que nós busquemos trabalhar de forma mais tranquila e garantir o sucesso desse aluno, deste aluno e minimizar esses problemas sociais que acontecem no cotidiano. Essa busca tem a ver com a representação partidária no Congresso Nacional, não? Com certeza, que muitas pessoas se colocam. Mas eu não gosto de política, eu não vou votar esse ano, mas nós não somos uma ilha. Nós dependemos, as nossas vidas dependem de quem está lá, decidindo por nós, estes parlamentares, né? Em quem votamos. O nosso voto é uma arma poderosíssima, né? Para que nós tenhamos pessoas que defendam as pessoas, que defenda o povo brasileiro, que defenda os seus direitos. Então, é preciso muito que nós façamos essa reflexão. Dizer que não gosta de política é o maior absurdo, é você ser analfabeto político em fazer um debate desse, porque tudo que acontece no país, financeiramente, porque isso vai implicar nas políticas públicas, vai implicar na nossa vida como um todo, em toda essa pactuação, se assim a gente pode chamar, de direitos para a sociedade brasileira. Professora Consuelo Correia, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a professora Consuelo Correia, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Alagoas, o Sinteal, que nos fala sobre a conjuntura nacional que implica nos resultados para a educação de qualidade no Brasil e em Alagoas, evidentemente. Portanto, falemos agora, professora, sobre o levantamento que foi feito pelo Todos na Educação, não é, que aponta deficiências na relação ensino-aprendizagem no Brasil, com foco justamente nas séries do ensino fundamental e do ensino médio. Uma leve, não é, melhora para o ensino fundamental, mas também mostrando que no ensino médio estamos digamos assim, numa trilha desastrosa, sobretudo pela evasão de alunos. É bem verdade, Gorete. Veja só, para nós parece uma cantilena quando a gente vê esses dados, né? A gente vê esses dados do PISA, vê os dados do Enem, os dados do SAEB, porque a gente já sabe o que é que vem de lá para cá, né?
um leve crescimento, como você disse, em matemática e língua portuguesa no ensino fundamental, e no ensino médio, que é a porta de saída para a universidade, o desastre que é com o desenvolvimento dessas crianças, os índices desses jovens muito baixos, até caiu no ensino médio da escola pública, mas já sabemos, a falta de investimento, a falta de profissionais, de recursos para melhorar verdadeiramente a educação e alunos que parte deles do ensino médio são jovens trabalhadores, né? Principalmente no ensino noturno, que já chegam cansados nas escolas, e o rendimento, obviamente, cai. A evasão é um dos fatores motivadores no ensino médio, porque é um aluno que está numa faixa etária que permite já está trabalhando né? por uma questão de necessidade, porque a coerência seria que esse aluno saísse da universidade para o mercado de trabalho e não ainda no ensino médio, mas são jovens arrimos de família que têm que contribuir na renda familiar. Então, o momento lhe impõe que vá ao mercado de trabalho, acaba aumentando a evasão. Nós temos aqui no estado de Alagoas, que a rede estadual que atende a demanda do ensino médio, e nas escolas ditas de tempo integral, que não é de ensino integral, é de tempo integral, a gente costuma muito ressaltar isso, alunos que saíram destas escolas, porque são alunos trabalhadores, e não podem se dar o luxo, se permitir, de ficar os dois turnos dentro da escola, a não ser que o governo tivesse uma política pública de garantir uma bolsa pelo valor do tamanho que desse minimamente para ajudar nesse rendimento familiar e o aluno pudesse ficar na escola. Pois é, mais uma vez a senhora fala sobre financiamento da educação como uma das razões para esse resultado. E aí eu pergunto, seria preciso uma mobilização nacional para que as reformas que já ocorreram no sentido de melhorar o ensino, elas tenham sustentabilidade? Porque não adianta fazer reforma que não tenha sustentabilidade na prática, não? Com certeza. As reformas, Gorete, que a gente não chama de reforma, chama de deforma, porque quando a gente pensa reforma, eu vou reformar a minha casa, porque a gente quer algo melhor para lhe dar um conforto melhor. Ao contrário do que está sendo posto pelo governo, é algo que prejudica mais ainda os nossos estudantes. É um conteúdo reducionista, ele diminui a obrigatoriedade dos governos de determinadas disciplinas, então diminui a capacidade desse indivíduo ser um ser pensante, um cidadão crítico, é só para aprender língua portuguesa e matemática. Você veja que essas avaliações que são medidas, eles só buscam língua portuguesa e matemática, porque para eles é interessante que os alunos aprendam simplesmente a ler e a contar, mão de obra barata no mercado de trabalho. Que não tem acesso à filosofia, à sociologia, a contextualizar a realidade de uma maneira crítica. A contextualizar a realidade de uma maneira crítica. Então, assim, para eles, e quando eles buscam, eles se preocupam, como nós estamos avançando nessa aprendizagem, que eu acho que é importante, não nesse formato, mas é para saber o que realmente nós estamos trabalhando com os nossos alunos, porque eles acompanham isso, o que eles estão aprendendo desses conteúdos, eles estão, na verdade, monitorando, porque há uma discussão não apenas nacional, mas uma discussão globalizada de monitorar o que os nossos alunos estão aprendendo na sala de aula. Pois é, e nesse sentido da globalização, aí eu coloco... Existe uma questão denominada prioridade política. A gente observa que em países como a China, por exemplo, que tinha uma situação há 15 anos, digamos assim, não parecida com a nossa, até pior, hoje é uma referência mundial positiva. Aí o país também está cheio de exemplos, de experiências exitosas na educação. Faltaria aí um sentido de governança e de prioridade política para efetivar essas medidas? Claro, não temos dúvidas. Nós temos, assim, nós temos a clareza. A educação é a ferramenta, para mudar um contexto de desigualdade social. Então, para isso, é preciso ter prioridade. É preciso ter vontade política e a prioridade mesmo. Porque não dá para que você não invista em educação, não veja a educação como gasto,
né, para que nós tenhamos cidadãos e as cidadãs e os cidadãos preparados para estarem na pesquisa, para serem doutores, para melhorarem e minimizarem a desigualdade do nosso país. A gente observa hoje que antes nós não tínhamos camping da universidade em Arapiraca, em Penedo, nesses municípios, e se a gente avaliar hoje o grau de desenvolvimento destas pessoas nesses municípios, o quanto eles melhoraram. Porque onde tem uma universidade, onde se tem conhecimento, é diferentemente daquelas pessoas que não têm acesso ao conhecimento. A exemplo dos países da África. Você vê a pobreza, como é tão grande lá, porque a corrupção é demais, não tem dinheiro para investir em educação, em políticas públicas, e isso é comum. Porque a educação dá o sentido da emancipação. Da emancipação das pessoas. Não é? Pois é. Nesse sentido, diante desse conhecimento e de tudo que a gente já falou aqui, estudos e pesquisas revelam que mais da metade, ou seja, aliás, quase a metade, 49% dos professores não indicam a profissão de professor. Isso é uma realidade terrível, não é? É uma dura realidade que nós não gostaríamos nem de colocar, porque para nós é doloroso enquanto educadora, enquanto educadores. A gente está ali, né? Estamos ali dentro dos nossos alunos, desenvolvendo, construindo o conhecimento, elaborando com eles, e nós não orientarmos para que eles sejam professores, né? Por quê? Porque é uma profissão hoje mal remunerada, e a gente discutia hoje, mal remunerada, desprestigiada, não é? Não tem prestígio social algum, e ainda por cima, na atual conjuntura, a perseguição tamanha a nós educadores, porque nós estamos hoje sendo demonizados pelo governo federal. Como assim, professora? Como assim? A lei da mordaça, né, que vem nesse contexto e coloca que nós educadores, com a leitura que eles fazem, com a lei da mordaça, que nós somos doutrinadores, que nós somos pervertidos, que nós orientamos os nossos alunos, damos aulas de sexo, né, e nada disso no espaço escolar acontece. Então, há uma demonização dos educadores que nós doutrinamos. Quiçá que nós doutrinássemos, o país não estaria na condição que está hoje, né? Então, é a coisa mais estapafúrdia, e quando o ministro coloca que a gente tem que cantar hino nacional, temos que ser filmados, é hilário o que se coloca hoje nesse país. O nível de preocupação. O nível de preocupação, e quando você coloca ainda a perseguição aos educadores, quando se tem uma reforma que a gente vai tratar daqui a pouco, 80% desta categoria é composta por mulheres, e ele aumenta a idade justamente para essas mulheres da educação básica em mais 10 anos de contribuição. Ainda vamos falar sobre o tema da Previdência, da reforma da Previdência, mas antes, para a gente fechar essas questões relacionadas à atividade do professor e à relação ensino-aprendizagem no sistema de ensino, o que dizer hoje do investimento na primeira infância, na creche, nas séries iniciais da educação infantil? O Brasil, ele tem um débito histórico com essa etapa, né, da educação básica, com a educação infantil. Nós temos uma demanda reprimida, de 4 a 6 anos ela é obrigatória, entretanto, há uma demanda muito grande reprimida mesmo, do não atendimento a essas crianças. Começaria pelas creches? Começaria não existem pelas creches ideal. que não existem, né? Que isso é uma violência mais contra as mulheres, mais uma das violências contra as mulheres, porque para que a mãe pobre precise trabalhar, ela tem que deixar o filho. Cabe a nós mulheres a esta tarefa de cuidar dos filhos, e para que nós consigamos trabalhar, precisamos deixar os nossos filhos em algum lugar.
e nós não temos a creche, que é um direito para deixar as nossas crianças. Então, é mais uma violência contra nós mulheres, né? Porque o homem, ele tem a prole lá junto com a sua companheira, mas ele vai embora para o trabalho. E a mulher cabe a esta responsabilidade. Então, falta investimento na primeira infância e uma preocupação, porque nesse período da educação infantil é a parte do desenvolvimento da criança, onde ela vai formar toda a sua personalidade, a formação dos saberes. 80% do que ela vai acumular nesse período da educação infantil ao ensino fundamental é uma fase importantíssima da alfabetização para essas crianças. Pois é, e nesse aspecto da alfabetização a gente percebe que há um declínio, não é? Há um declínio. Ao longo dos anos não se acompanhou na medida que deveria. Que deveria. Das metas que estão postas no Plano Nacional de Educação, elas não foram cumpridas, não foram efetivadas, né? O que nós conquistamos na lei, que foi luta dos trabalhadores, que foi luta de todos aqueles que compõem esse grupo de trabalho, a sociedade também, a comunidade escolar que estava lá colocando como a escola deveria ser para ele enquanto usuário. Pois é, há planos decenais, há planos anuais, há plano de toda espécie, com acompanhamento da efetivação, das metas que devem ser alcançadas. E, no entanto, os resultados, chegando ao final do ano, se a gente for colocar na balança, ela sempre pesa para as questões que ainda precisam ser ajustadas. E o que acontece de fato? Os números servem apenas como estatística, não estão sendo utilizados para melhorar, para intervir nessa realidade que oprime essas crianças, professora? É lamentável, porque quando a gente vai buscar, vai pesquisar, quando a gente quer um dado estatístico, é porque a gente quer melhorar essa realidade. Quando um paciente vai para um hospital e ele está doente, ele vai para lá buscar para ficar curado, né? Entretanto, para nós, né, para a sociedade, para as políticas educacionais, para as políticas de saúde, a gente busca, entretanto, não passa de dados, não é? E não se resolve as questões. Eu quero saber o que todos pela educação eles buscam, eles saem com essa pesquisa, porque todo mundo vai falar na educação, que a educação está assim assado. Mas o que nós estamos fazendo, as instituições, a quem de direito, deva melhorar esses índices, não só os trabalhadores, porque para que os trabalhadores também participem dessa melhoria, mas tem que ser dadas condições, valorização, uma série de elementos que possamos caminhar e melhorar esses indicadores. Mas a responsabilidade não pode cair sobre os nossos ombros. Se a gente não tem recursos, se a gente não tem a valorização, se nós não temos uma estrutura adequada, então jamais a gente vai poder conseguir melhorar esses índices. Não é responsabilidade nossa, né? E agora com um indicador ainda mais preocupante, que é essa questão da violência, né? Porque no ambiente de vulnerabilidade para a violência que se acomete, que acontece, melhor dizendo, entre os estudantes e com os professores, fica difícil no dia a dia encaminhar o saber, o conhecimento. Muito mais difícil. Eu estava ouvindo, inclusive, alunos profissionais, vendo na matéria lá o que aconteceu em Suzano, eles todos com medo de voltar para o ambiente escolar. E temos certeza que muitos não voltarão. Aí, isso mais um fator para a evasão escolar. Hoje a gente tem uma evasão muito grande no noturno. Por quê? Porque não se sentem seguros no traslado da sua casa, no ir e no voltar. Então, a insegurança hoje é tamanha, tanto para os estudantes quanto para os profissionais, e isso acaba repercutindo, né, nos números da evasão escolar. Professora Consuelo Correia, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, o Frente a Frente está de volta. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa.
Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Consuelo Correia, ela que preside o Sinteal, Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Alagoas. Nosso assunto agora é a reforma da Previdência, né, que para as mulheres, independentemente da sua categoria profissional, agora vai ter que trabalhar mais para garantir a sua aposentadoria. Como os professores que têm uma carga, digamos assim, dupla de trabalho. O professor não termina de trabalhar quando sai da sala de aula. Ele leva sempre o trabalho para casa. Pois é. Na verdade, assim, Gorete, a questão da reforma da Previdência, as pessoas também estão muito ligadas apenas no processo de aposentadoria. Nós temos que entender que a reforma da Previdência, ela não vai acabar apenas com a nossa aposentadoria. É a questão da Seguridade Social, da proteção ao trabalhador, da proteção ao povo brasileiro, porque trata-se da assistência, da saúde e da Previdência. Juntando aí o tripé da Seguridade Social, que dá sustentação ao INSS, às aposentadorias. Isso. E que o governo pretende não apenas acabar com a nossa aposentadoria, mas acabar com outros benefícios. A gente tem esse modelo tripartite hoje, que você contribui para a Previdência, o empregador também, ou o gestor, no caso dos governos, e o Estado, de forma indireta, através dos impostos. Tem o COFINS, CSL... os prognósticos, outros tributos, né, das loterias. Então, ele compõe essa cesta de recursos para esse tripé, para garantir os direitos sociais. Né? Para quem está e para quem vai se aposentar. E para quem vai se aposentar, para aquelas pessoas que recebem benefício, como as pessoas com deficiência, as pessoas do campo que trabalham, mas têm uma condição diferenciada. Eu não posso tratar pessoas de forma igual em condição desigual, que a reforma vem em formato que ela traz prejuízo para todo mundo. A reforma da Previdência pode-se dizer que é uma mudança de modelo da questão da Seguridade Social para a capitalização propriamente dita? Ela, na verdade, ela acaba com a Seguridade Social. Ela acaba com a Seguridade Social, ela praticamente acaba com a sua aposentadoria. Quem está hoje num regime, seja ele próprio ou o privado, é o regime geral, ele vai ter a sua aposentadoria, mas vai chegar um ponto que praticamente os salários ficarão iguais. A gente vai vendo como a proposta dele é de ir achatando esses salários. Então, vai ficar neste formato. Quem já está que entrou no serviço público, isso para nós é o regime do serviço público, regimes próprios, antes de 2003, da emenda constitucional, garantem ainda a integralidade e paridade. Quem entrou depois de 2003, o servidor público que entrou depois dessa emenda, desse período, ele já sabe que não tem mais direito à integralidade. Ele terá 80%, a base de cálculo é 80% dos seus maiores salários para sua aposentadoria. O que é que acontece? Já existem as previdências complementares, os fundos, tanto a nível do governo federal, o governo estadual também já criou esse fundo, e para que você tenha, na sua velhice, uma proteção um pouco melhorada, porque é o momento que você precisa pagar plano de saúde, comprar remédios, é o período que você gasta mais, né? Então, já tem esse formato. E na proposta do governo atual, ela é muito mais perversa. Por quê? E aí eu vou para nós, professoras e professores, porque nós mulheres hoje nos aposentamos com 25 anos de contribuição mulheres, 50 anos de idade, 20 anos no efetivo exercício
do serviço público. Os homens, 55, 30 anos de contribuição. Qual a proposta do governo? Que nós, mulheres, saia de 25 anos de contribuição, a gente vai para 30 de contribuição, mas é para 60 de idade. Veja, a gente sai de 50 anos para 60. 10 anos a mais. 10 anos a mais. Uma década. Uma década. Os homens, ele sai de 55 anos para 60. Veja, ele é um governo, ele é uma proposta sexista, misógina, porque persegue nós mulheres, principalmente as educadoras. Então, aumenta 10 anos. E para completar, quem entrar no mercado, quem for pego pela reforma, você só vai ter direito a 80% dos seus vencimentos. E a base de cálculo não vai ser mais os 80 maiores salários. Se quando você entrou só tinha nível médio, ganhava salário mínimo, e no percurso da sua carreira profissional que você conseguiu mestrado, doutorado, melhorou os seus vencimentos, ele vai pegar todos os seus salários, do tamanho que for, e fazer a base de cálculo para a sua aposentadoria. Se você tiver só 20 anos de contribuição, você vai receber 60% dos seus vencimentos. Então, é algo muito perverso para nós mulheres, essa reforma da Previdência. Como fazer esse enfrentamento, rapidamente? Fazer esse enfrentamento indo para as ruas, amanhã, às 15 horas, na Praça Centenário, estaremos concentrados e vamos marchar e lutar o Brasil inteiro para amanhã em defesa da nossa aposentadoria. Professora, agora em relação ao rateio do Fundeb, que acontece, já vem ocorrendo há alguns anos aqui em Alagoas, e eu acredito que também ocorra em outros estados, não é? Há uma polêmica sobre ratear recursos numa seara que não está apresentando bons resultados na educação. Essa contradição, como o professor, o profissional da educação, observa, avalia? Olha, veja só, nós enquanto sindicato, nós defendemos que esses recursos não deveriam ser rateados, e sim, eles deveriam estar na carreira do trabalhador. Por quê? Porque valorizaria os seus vencimentos e levariam para a aposentadoria. O rateio, ele é uma bonificação, é instante, você só recebe ao final de cada ano e não contempla todos os trabalhadores. E desta vez houve um desconto para a Previdência desse valor do rateio. Como o sindicato entende? Batemos de frente. Nós, não só dessa vez, há 3 anos o governo vem descontando a Previdência, que não é para descontar, na nossa compreensão, na compreensão dos juristas, não é para haver desconto. Por quê? Porque não é salário. Né? Você recebe no final do mês uma bonificação. Uma bonificação. Então, não permite descontar. Nós temos 2 liminares ganha. O governo, no primeiro ano, depositou em juízo por força da liminar. No segundo ano, ele não sei se está depositando, mas estava sendo obrigado a pagar uma multa por não estar depositando. E esse ano ele insistiu e descontou a Previdência mais uma vez. Né? Tem aí 8 milhões que descontou dos trabalhadores. Segundo ele, é Previdência, mas nós precisamos entender, a parte patronal dos 22%, o Estado também vai colocar? Precisamos acompanhar como é que está este fundo previdenciário, porque nós temos também uma grande fragilidade na nossa previdência própria aqui no Estado. Então, esta casa aqui, estivemos conversando com alguns parlamentares, eles abraçaram e estamos dialogando, né? E vamos, mais uma vez, procurá-los para debater essa questão que o governo está querendo derrubar. Aliás, os parlamentares já têm proposição de derrubada do veto do governo, que ele impediu que não fosse descontado a Previdência, porque no entendimento de alguns parlamentares não é para descontar a Previdência. Professora, estamos no final da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente. Nós aqui agradecendo mais uma vez, Gorete, esse espaço. Estamos sempre abertas para qualquer momento, qualquer debate. Estamos aqui dialogando com a sociedade. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente, também com você.